Aí galera, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Hoje é um assunto meio polêmico aí, né? Se a madeira do instrumento influencia no timbre, na madeira da guitarra, né? Então, o canal é um canal basicamente de guitarra, né? Então nós vamos falar se a madeira da guitarra influencia no timbre, né? Pois eu entendo que não, e de alguma forma às vezes um pouquinho sim, mas na grande maioria das vezes não. É lógico que isso é só minha opinião, né? Tem muita gente aí fazendo comprovações, experimentos científicos aí, inclusive no YouTube vocês vão achar muita gente aí fazendo experiência. Pega uma guitarra de uma madeira, troca o braço, põe um braço de maple, põe uma escala de Rosewood, põe escala de Maple, e toca e faz, e comprova e tal. Mas então, na verdade, a grande influência do timbre eu acho que é a parte elétrica mesmo. Por quê? Se você analisar, as cordas elas estão apoiadas, né, no nut, né, que é no comecinho da guitarra, né? Deixa eu ver se eu tenho pegar uma guitarra aqui. Elas estão apoiadas no nut e na ponte. Então, pera aí, vou pegar uma guitarra. Vamos lá, ó. Se você analisar, só tem dois lugares onde a corda fica apoiada, é no nut, né? E na ponte. E a ponte, essa aqui, por exemplo, é uma ponte de dois pivôs, né? Ponte de dois pivôs. Então, a corda ela não tem contato com a madeira. Ela não tem contato com a madeira. Ela fica vibrando aqui entre a ponte e o nut. Então ela não tem contato com a madeira. Tanto faz o que a madeira que tá atrás do instrumento. Tem gente que acha que a escala de maple é mais brilhante. Eu, por exemplo, eu escutei esses dias uma experiência feita no YouTube aí por um rapaz que ele pôs escala de maple, pôs escala de rosewood e tal. Eu já escutei a escala de Rosewood mais brilhante do que a de Maple. Só eu escutei isso. Todo mundo lá do canal achou que a de Maple era mais brilhante que a de Rosewood. Sei lá por quê, né? Agora, se você for lá no seu amplificador e mexer naquela parte aguda lá do ampli, naquele botãozinho mágico dos agudos, né, do treble, acabou essa diferença. Então, eu não vejo nenhuma influência relevante no som da guitarra elétrica ligada no amplificador, na madeira que ela é feita. No timbre, não. Agora você vai falar assim, mas então tanto faz eu fazer uma guitarra de madeira barata, uma guitarra cara, vai ser a mesma coisa? Não, lógico que não. Uma madeira de qualidade, né, uma madeira boa, estável, de qualidade, ela vai dar muita estabilidade no seu instrumento. Isso quer dizer o quê? Você vai tocar com ele hoje, vai deixar ele afinado, se você encordoar ele direitinho, fizer tudo certo, semana que vem você vai tirar ele do case e praticamente ele vai estar afinado do mesmo jeito. Quer dizer que você pode pôr seu instrumento dentro de um carro para ir tocar em algum lugar, de repente seu carro está quente, você vai pegar aí 40 minutos, uma hora de estrada, se for uma madeira estável, boa, uma madeira de boa qualidade estável, você vai chegar no seu destino, vai tirar do case e vai dar uma repassadinha mínima na afinação do seu instrumento, você já vai sair tocando. Coisa você pegar uma madeira ruim, uma madeira de uma densidade baixa, isso não acontece, entendeu? Inclusive eu já tive guitarra de compensado que dava um som perfeito, porque a guitarra de compensado são folhas, né, são camadas de madeira sobrepostas e colada. E aquela resina que a cola forma, aquela cola dá uma dureza, dá uma densidade, deixa a madeira dura, densa, e fica um som bonito, né? Então não muda muito, você entendeu? A madeira legal, ela é estável. Ela é estável, então
ela aguenta mais temperatura, ela vai ser um instrumento mais durável, né? Vai durar um tempão, seu instrumento. Coisa que uma madeira ruim, uma madeira verde, uma madeira que não está seca, a umidade vai entrando, vai fazendo estrago, a temperatura, o braço vai oscilando. Você pode pôr dentro de um carro para ir tocar, chega lá no destino, você vai ter que afinar de novo, às vezes não dá certo. Então, agora, a influência de uma madeira boa, eu acredito que é essa. Agora, no timbre, nada relevante. Tanto é verdade que tem guitarra de acrílico. Você tinha uma Ampeg antiga, que você trocava os captadores, ela tinha o corpo de acrílico e você deslizava os captadores por baixo. Ela tinha um som de humbucker normal. Parecia um som de uma Les Paul, de um SG. Então não tem tanta relevância assim, a madeira. Essa é a minha opinião, né? Posso estar enganado, não sei, pelo menos pela experiência que eu tenho aqui. O que influencia a madeira, eu acho, é a parte elétrica, né? O formato do instrumento talvez influencie, você vê que uma Telecaster tem um timbre diferente, né? É, as Stratocaster têm um timbre muito semelhante uma da outra. E eu entendo ainda, é uma opinião meio polêmica minha, que tem umas madeiras que são muito ruins, muito porosas, que elas fazem com que o som do instrumento não se projete muito, são guitarras cansativas de tocar, que são umas madeiras que eu não vou falar o nome aí, porque muita gente vai ficar ofendido, mas são umas madeiras meio porosas, meio macias, porque a ponte, principalmente, não é essa não, que essa é de 2 pivô, mas você pega a ponte de 6 parafusos, por exemplo, da Stratocaster, ela fica apoiada na madeira. E se essa madeira for mole, não vai deixar a corda vibrar o tanto que tem que vibrar. E isso faz de alguma forma com que a nota, dá a impressão que a nota não sai de dentro da guitarra. São guitarras cansativas de tocar. Quando você toca com essas guitarras, você tem que ter um pedal de compressão e faz força para tocar. No fim de 2, 3 horas tocando, você vai ficar cansado de tanta força que você tem que fazer para a nota sair de dentro da guitarra. Parece que a nota não sai de dentro da guitarra. Mas isso não tem a ver com o timbre, né? Isso tem a ver com a qualidade, a projeção da nota. Parece que a nota não projeta. O timbre é parecido, né? O timbre não vai mudar muito. O que dá, a impressão é que a nota não sai de dentro da guitarra. E isso é fácil de ver. Você que deve ter uma ou duas, três guitarras aí, pega algumas guitarras de algumas marcas aí, algumas nacionais inclusive, que usam essas madeiras mais mole. Você dá uma nota, toca meia hora com uma guitarra, meia hora com a outra. Você vai ver que cansa tocar com algumas guitarras aí, de algumas madeiras que são mais molinhas, não são muito densas. Agora, isso não é timbre, né? Isso é a projeção da nota. A nota não projeta. Parece que você dá uma nota, a nota não vai. Ela vai fazer o quê? Aí você tem que pôr um compressor sustain junto, um delay, para ver se ajuda um pouco, para ver se a nota vai mais para frente. Agora, tem gente que acha, né, que escala de maple é mais brilhante que a escala de Rosewood. Eu acho que não. Eu, por exemplo, não uso escala de maple simplesmente pelo fato de que geralmente elas são envernizadas e a minha mão sua muito e acaba ficando escorregadia para mim, só por isso que eu uso escala escura. Então, no meu ponto de vista, para mim tanto faz. E faz tempo que eu toco guitarra, não sou músico, sou um guitarrista, sou um cara que gosta de tocar guitarra. E não entendo, uma pouca diferença que eu acho que existe, talvez, só eu acho isso, ninguém mais que eu conversei acha. Eu acho que a madeira, que as escalas de pau-ferro, escala de ébano, me soa um pouco mais brilhante para mim no meu ouvido. Mas nada que você vai lá no seu amplificador também e não corrige isso, não arruma. Então nada relevante, tá? Agora, é legal ter uma guitarra de madeira boa, lógico que é, a estabilidade do instrumento, você tem a certeza de que aquele instrumento não vai sofrer um dano no transporte, é,
não vai aparecer trinca, não vai descolar, né? A madeira seca, estável, ela não vai descolar, então ela vai interagir bem com a cola. O corte dela é mais preciso, né? De uma madeira boa, de lei, estável. Você pode fazer o luthier ou CNC no caso, né? Tem mais CNC do que luthier hoje em dia. O corte, ela vai ter uma precisão maior, porque a madeira é uma madeira de boa qualidade, uma densidade legal, ela vai ter uma precisão maior no corte, vai ser uma guitarra melhor encaixada, né? E ela não vai se modificar, né? Então você vai poder pôr essa guitarra dentro do carro, sai do carro, vai para um lugar frio, um lugar úmido, um lugar seco, sua guitarra vai estar estável, você não vai ter surpresa. Sendo que a madeira verde, ela sofre, né, influência do tempo, da umidade, ela sofre influência da temperatura e da alteração na afinação um pouquinho, né? Vai mexer, o braço pode entortar para um lado ou para o outro e tal, né? Então, por isso que é interessante você ter uma guitarra boa com madeiras legais. E outra coisa também, né? Geralmente a guitarra barata, de uma madeira barata, ela vem com a ferragem, com a liga ruim, barata, né? Liga de Zamates, liga de alumínio com qualquer coisa, que é uma ferragem também de pouca qualidade, né? Então não tem estabilidade, não dura muito, né? E eu acho que se você pegar uma guitarra boa, de uma madeira legal, uma ferragem boa, uma parte elétrica boa, a nota projeta mais. Você tem uma projeção melhor da nota. Essa nota vai longe. Sendo que você pega uma madeira verde, uma liga ruim e tal, né, são guitarras que dão trabalho para tocar, porque a nota não projeta. Entende? Essa é a minha opinião. Se a madeira influencia no timbre? Não, a madeira influencia na projeção da nota, eu acho, entendo. Então, a madeira que tem uma guitarra que tem uma madeira ruim, ela não, né, você dá uma nota dela, a nota parece que não sai de dentro do instrumento, não projeta. Agora o timbre não vai mudar muito. Mesmo porque hoje em dia, se você pensar, você pegou uma guitarra, você passou em 3 pedais analógicos, mais 2 pedais digitais e 2 cabos de 5 metros, e alguém filmou isso com o celular, não tem sentido nenhum você ficar esquentando tanta cabeça com madeira assim, porque no final das contas, quem vai escutar lá do outro lado nem vai saber com que guitarra está tocando. Tanta diferença que vai sair do som que vai sair da sua guitarra ao som que vai chegar no ouvido de quem está ouvindo. Você pega uma guitarra, passa em 3 pedais analógicos, 2 pedais digitais, cabos estranhos, entra no amplificador, alguém filma isso com uma câmera digital ou numa mesa digital e alguém vai escutar no celular, a diferença é irrisória, você entendeu? Agora, logicamente, é que nem um cara de Fórmula 1, né? Se você pega um carro de Fórmula 1, se você melhora 1% do freio, 1% na arrancada, 1% da estabilidade, mais 1% da aerodinâmica dele, você melhora mais 1% da retomada, no fim você vai ter um carro 10% melhor que o do seu concorrente, vamos dizer assim, se fosse uma competição, né? Coisa que, graças a Deus, não é também. Mas o instrumento é mais ou menos isso aí. Você vai melhorando ele aos poucos, né? 1% da madeira, uma madeira legal, seu instrumento é estável. Você põe uma ferragem boa, você já melhorou mais 2%. Fios bacanas, bem blindada para não dar chiado, liga de ferro boa, no fim, logicamente, você vai ter um instrumento 10, 20% melhor que o outro. Ele vai render mais, certo? É a somatória de tudo isso daí. E rende mais, é um instrumento que dá menos trabalho para tocar, não é um instrumento cansativo, né? Eu já toquei com algumas guitarras aí que timbravam legal, muito bacana, só que chega no final da noite, 2, 3 horas tocando, chega no final da noite você tá um bagaço de cansado, porque o som da guitarra não projeta. Por quê? Madeira do corpo é mole, é uma madeira que não tem muita densidade, aquilo vai consumindo vai drenando o som da corda. Parece que a corda não vibra direito em cima disso aí. Soma-se a isso uma liga ruim de metal, uma ponta de metal, então tudo isso tira a projeção da nota da guitarra. Então por isso que é interessante sim fazer um instrumento, comprar um instrumento com uma madeira boa, né?
tanto do braço quanto do corpo, uma liga boa da ferragem da guitarra, parte elétrica boa, lógico que é melhor. Por quê? Pelo timbre? Nem tanto pelo timbre, mas pelo problema da projeção da nota, o alcance daquela nota, a qualidade daquela nota. Né? A nota, a parte elétrica vai estar trafegando por fios legais, potenciômetros bacanas que não tem perda. Por isso que é muito importante cabos bons. Nós vamos falar de cabo aqui também no canal. Cabos legais, não é? Pedais com buffers bacanas, né? Ou true bypass que seja. Também não adianta você juntar muito pedal true bypass na cadeia. Você tem que pôr um buffer no meio para ajudar isso aí. Ajudar o sinal a caminhar. Então, gente, essa é a minha opinião. Se você tem alguma coisa contrária, se você acha que não, que eu estou errado, ou se você acha que eu estou certo, fala aí também no canal, porque não tem nada científico no que eu estou falando, é a minha impressão. A impressão que eu tenho é essa. A madeira influencia no timbre? Não. Ou se influenciar 1, 2%, nada que seja relevante. A madeira influencia na qualidade da nota, no som, na qualidade daquele som que vai sair, que vai projetar, tá? Uma madeira boa, junto com uma ferragem boa, uma parte elétrica boa, sua nota vai ter uma projeção, vai ter uma qualidade, ela vai chegar íntegra no amplificador, certo? Agora você começa a colocar madeira verde, o que acontece? Sua guitarra chega desafinada lá no lugar que você vai tocar, porque ela vai sentir temperatura, sentir umidade, ela vai sentir, sendo que for uma madeira boa, estável, ela sente menos isso aí, fica mais fácil de regular a guitarra. Os cortes de uma madeira legal são mais justos, dá para o luthier fazer uma coisa melhor, fica uma guitarra melhor encaixada, né? E eu acredito que uma madeira mole do corpo, ela drena um pouco a vibração das cordas e faz com que a corda não saia, não projete, a nota não projeta. Agora, isso não é timbre, né? Isso é a projeção da nota. O timbre não vai mudar. Se você pegar uma guitarra com a mesma parte elétrica, a mesma ferragem, só trocar a madeira, o timbre não vai modificar nada. Praticamente nada, tá? Ou se modificar numa porcentagem tão irrisória que qualquer mexida que você der no botão do seu amplificador já vai suprir essa diferença. Valeu, gente? Então, se você gostou do assunto aí, dá um ok aí pra gente, dá um joinha, se tiver alguma coisa para comentar, comenta aí embaixo. Olha, não concordo com você, eu acho isso, eu acho aquilo. Tudo bem, isso aqui não é uma competição, isso é um ponto de vista meu, né? De um sujeito que toca guitarra há um certo tempo aí só. Só isso, tá? Ninguém aqui está competindo com ninguém, tá certo? Então são informações que eu acho que quando você for comprar uma guitarra com uma madeira legal e alguém cobrar o preço, porque vale, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia que a madeira está escassa, você sabe por que você está comprando aquela guitarra cara com aquela madeira boa, porque é um instrumento estável. Instrumento estável que vai durar muito tempo, não vai sentir as intempéries, né? Não vai sentir as alterações de umidade, de temperatura e outras influências do tempo, do calor, do frio e tal, certo? Beleza? Então, muito obrigado, forte abraço. Se gostou, assina o canal aí, clica no joinha, daqui a pouco tem mais. Valeu, muito obrigado, até mais.